Final de jogo aqui na Arena do Grêmio. Vitória do Tricolor por 3-1 contra a equipe do Botafogo. Quem marcou o gol para o Vila Nova, Minas Gerais foi Ramon. 2 gols de PP, 1 gol de Diego Souza. Boa noite. Esporte na TV está entrando no ar. Hoje, quinta-feira, uma entrevista maravilhosa. Também tivemos dividi-la em duas. Então, continuará amanhã. Jorge Bastos foi vice-presidente do Grêmio, também vice-presidente do Conselho Deliberativo do Clube Tricolor. E dentro desse período tem uma história maravilhosa, muitos detalhes que a gente tem para contar. Mas vamos retomar. Rodada muito positiva para a dupla Grenal. Grêmio vence em casa, nós estivemos lá, vocês já viram, vão ver alguns dos momentos, um resumo lá do 3-1 contra o Botafogo. O Inter vence em Recife 5-3, a equipe do Sport. Feminino do Inter vence fora de casa 4-1 e fica em segundo lugar, pega o São Paulo agora, e o Grêmio empata em 0-0 e se classifica em oitavo, conseguindo um fato inédito, fica entre os 8 primeiros e enfrentará o Corinthians, a melhor equipe do Brasil. Vamos agora então para a primeira parte do programa com Jorge Bastos. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, quinta-feira, tenho a honra de ter como convidado um grande amigo meu já há anos dentro do Grêmio também, mas que representa e representou muito já dentro da história tricolor. E para isso a gente vai esmiuçar um pouco e até no segundo bloco contar alguma das peripécias ou histórias tricolores que ele passou junto. Tenho a honra de apresentar para vocês. Boa noite, Jorge Bastos. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Uma honra, prazer estar com você, contigo e com os telespectadores aí essa noite. Muito obrigado. Esporte na TV agradece aí a tua participação. O Jorge Bastos tem de formação administração, né? E daí vamos entender para o público conhecer, principalmente aqui da região do Vale dos Sinos, onde passa na TV, fora todas as redes sociais. Mas, Bastos, conta para nós um pouco mais tua formação, tua parte educacional e tua entrada na CE, que daí depois eu puxo mais alguns assuntos. Certo. Assim, Cláudio, eu depois que eu fiz o CPUR, né, a gente faz antigamente, uma certa época aí, era muito fácil servir, na verdade, o difícil era escapar de servir, de fazer exército. Eu lembro disso. E eu acabei sendo, eu acabei sendo convocado para o CPUR. Então fiz o CPUR, tinha a opção do CPUR aqui em Porto Alegre, e aí na região dos Sinos, aí o NPUR. Isso, em São Leopoldo, né? Era muito forte. São Leopoldo, isso. Uhum. E eu fiz o CPUR aqui, e daí depois do CPUR, né, eu comecei a trabalhar no comércio, e trabalhava no comércio até sábado de manhã e sábado de tarde, uma antiga loja em Cosul, que nem existe mais, e fui chamado, fiz o concurso para a CE, e em 1982 eu entrei na CE. E entrei ali como auxiliar de escritório e fiz a minha graduação em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e comecei ali a galgar o meu reenquadramento na CE e alguns postos lá de chefia, começando com a parte de materiais, de estoque, e acabei depois indo mais para o lado de pessoal. E fui chefe do centro de treinamento, né, da CE, e fui fazendo a minha carreira lá dentro. Eu ia exatamente aproveitar isso, porque vai vincular com o assunto posterior.
porque tu fizeste uma pós-graduação em gestão, né? Que eu estava vendo. E isso auxiliou, com Isso, certeza, com isso. outros encaminhamentos dentro da própria CE, né? Isso, Cláudio, primeiro fiz um curso de gestão pela qualidade total aí na Ubra, que é em Canoas, e depois eu fiz um curso de gestão empresarial pela URGS. Esses cursos de especializações aí, onde nós buscávamos um aperfeiçoamento e o desenvolvimento gerencial. E daí eu fiz a minha carreira, fui inclusive assessor de 2 secretários de Estado aqui na área de energia, né? Uhum. E procurei e posteriormente eu continuei assessorando o diretor da distribuição, área de distribuição aí da CE, e posteriormente aí eu fui para a área de gestão de sindical, né? Uhum. Acabei virando um representante sindical, fui para a área sindical, acabei sendo presidente do sindicato dos eletricitários, tá? E também eu fui para a Fundação CE. Eu Uhum. fui eleito conselheiro fiscal da Fundação CE e depois conselheiro deliberativo da Fundação CE. É um fundo de pensão aí de 7 bilhões, é o maior fundo de pensão do sul do país. É um fundo de pensão, é o 21º fundo de pensão em termos de investimento imobilizado, em termos de patrimônio, né? São mais de 7 bilhões de hoje um fundo multipatrocinado. E fui, inclusive, presidente do Conselho Fiscal também, da Fundação CE. Então, se fôssemos falar do Jorge Bassos dentro da CE, ele passou por vários caminhos e, inclusive, gerenciando desde a parte do lado de cá, como diríamos, como da parte de lá, né? Tivesse essa vivência, né? Isso mesmo, né, Cláudia? É muito interessante. Eu me criei, eu tinha 6 anos, lá nos anos 60, e o meu pai já trabalhava na CE, na antiga CE, lá perto daquele gasômetro. O gasômetro funcionava, Ah, é verdade. gerava energia, né? E eu já percorria os corredores da CE, né, enquanto criança. Isso aí me deu um aprendizado muito grande, porque, na verdade, o serviço, o trabalho, antigamente entrava muito para dentro de casa, mas Uhum. coisa que hoje se evitar, antigamente não se evitava. O trabalho fazia muito parte da vida das famílias. Então, isso me fez eu ter assim, uma participação, uma crença, uma vivência na CE muito grande. E que depois, do lado como tu falou, eu, às vezes, numa negociação coletiva, estava ali defendendo a empresa e depois, em um certo momento, eu estava lá defendendo os empregados. Uhum. Mas, no fundo, nós defendemos empresa e empregado juntos, que a gente quer o bem. A relação tem que ser sempre um ganha-ganha. E é isso aí que eu sempre tentei colocar e pleitei sempre isso aí nas relações entre sindicato e empresa, que fosse uma relação ganha-ganha. Todos têm que sair ganhando nessa negociação. Eu acho importante tu falares isso e as pessoas entenderem e até depois verem o porquê da trajetória e de como ela se deu também dentro do Grêmio, também em 2 lados, né? Tanto na parte da gestão, num período, e depois no Conselho Deliberativo, né? Então, são coisas que nós vamos tratar. Mas antes, Bastos, como tu te tornaste gremista? Olha, eu me tornei gremista, principalmente foi em alguns grenais
quando o Grêmio ele tinha uma dificuldade muito grande, estava passando por um período em que o Inter tinha muita força, né, lá nos anos 1971, 1972. Então era difícil, né? 73, e o time do Grêmio assim ele tinha uma certa dificuldade no enfrentamento do Inter, que estava numa fase bem boa. E aí eu acabei virando gremista, talvez por sentir essa dificuldade, sentir que o Grêmio precisava de uma força maior do que normalmente tinha que fazer para conseguir enfrentar aquele time do Inter dos anos 70, e eu me tornei gremista foi dessas dificuldades. Fui uma vez no Estádio Olímpico ver um jogo Grêmio e São Paulo, e ali eu me apaixonei pelo time, me apaixonei pelo jeito do Grêmio jogar, né? Pela garra que tinha o Grêmio. Eu vi um time assim, uns jogadores se atirando na bola e correndo e com muita vontade. E isso aí me disse, puxa, essa garra aí é uma garra muito legal, é um time assim que dá para admirar, porque a gente tem que ter garra nas coisas que se faz. Isso aí me deixou muito apaixonado pelo Grêmio, né? Eu vi assim um jogador como o Yura, né? Que era um jogador assim. Exato, eu ia tocar agora. Foi a nossa entrevista da semana e eu estou fazendo o link contigo. Legal, sensacional. O Yura para mim foi um dos maiores ídolos. Eu fã do Yura sempre, né? Porque representava a garra. E eu gostava de ver a técnica ali a técnica do nosso zagueiro Atílio Genaro Anchieta, e aquela garra do Yura era sensacional, né? E também eu tinha as imagens do Everaldo Marques da Silva, né? O Everaldo, nosso grande tricampeão. Isso aí me deixou então me deixou gremistas, e eu fiquei cada vez mais gremista, né? Quando apareceu o Tarcísio, né? Com aquela vontade, com aquela correria. Então realmente foi uma paixão assim, e uma paixão insuperável, né? Uma paixão que tomou conta e que nunca mais deixou de brotar. Legal. Aí vem minha pergunta antes do nosso intervalo. Como se deu início da tua participação política dentro do Grêmio? Porque tem uma trajetória bem grande que nós vamos falar no segundo bloco. Certo. Olha, isso aí era assim, nós estávamos, eu via, a gente participava, depois que eu me associei, nos anos 90, início dos anos 90 eu me associei no Grêmio. Aí eu participava sempre das arquibancadas, eu não era sócio, ia para as arquibancadas nos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, e depois acabei virando sócio no início dos anos 90, né, até para pegar um pouco menos de sol, porque lá no antigo Olímpico a gente ficava num sol e tu ia branco e voltava torrado. Então, vou um pouco lá para ficar um pouco naquela sombrinha da social, né? Já que eu vim tudo que é jogo aqui, saio torrado. E acabei indo lá para a social, e a gente tinha, entrava sempre, as sociais entravam ou pelo portão 1 do Estádio Olímpico ou pelo portão 5. Tá? E as cadeiras eram portão 2 e 3, principalmente 3. Então, mas eu entrava sempre pelo portão 1, né? Acabava entrando no portão 1, ficava por ali, né? Nas imediações do portão 1, chegava sempre cedo, 2, 3 horas antes do jogo, eu ficava ali comendo pipoca, tomando uma cervejinha. Naquela época podia tomar uma cerveja à vontade, não tinha problema. Sem problema. E a gente tomava, ficava conversando, e chegava sempre as mesmas pessoas.
Tu acabava conversando tranquilamente com as pessoas, porque tu conhecia as pessoas, né? Chegava uma hora assim, depois de passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, que tu já conhecia as pessoas pelo nome, né? Abanava para as pessoas. E o que aconteceu? O pessoal começou a conversar e tu sentia uma conversa aqui, alguém começava a dizer, mas nós temos que participar, quem é que decide comprar esses jogadores? Quem é que decide abrir esse portão essa hora que nós estávamos lá na rua? Quem é que decide esse gramado aí que tem que dar uma manutenção, tem que melhorar tal coisa? Então tu começava a questionar algumas coisas, já que tu tinha que conversar alguma coisa, né? Tu tinha que falar. O pessoal levava o jornal e botava o jornal do concreto para sentar em cima, e às vezes, claro, ficava lendo o jornal velho e não tinha o que fazer, então tu tinha que conversar. Então o que a gente via? A gente via o zum, a gente via assim que o sócio que estava ali no portão 1, que é onde eu estava querendo começar a participar, estava querendo começar a questionar algumas coisas e numa dessas conversas se começou a se ouvir, né, a questão de eleição no Grêmio, porque eleição no Grêmio não existia, na verdade, um período de inscrição para a chapa, para a eleição, mas não existia eleição, porque era chapa única sempre, tudo. Então, E eram a as gente mesmas começou pessoas assim, na época, né? Isso. Sempre as mesmas pessoas, mesmos grupos. E também, eu acho que é importante a gente falar também, já começava o Zuzuzum lá no Beira-Rio também, lá no Coirmão. Internacional começava também a ter um zum lá de Inter 2000 e o pessoal querendo eleição, querendo participar. Então a gente tu não pode ficar para trás também, né? Começa a mexer em alguma coisa no Coirmão, tu tem que mexer também, né? E de preferência sempre em primeiro. Então vamos fazer um grupo primeiro. E a gente começou a se inteirar e lá no Portão 5 a gente sabia que já tinha gente conversando sobre isso, que apareceu no jornal, né? Sobre o pessoal querendo criar um movimento e que acabou criando um movimento, né? Se reunindo, criando tipo olha, vamos fazer uma reunião, etc. e tal, e acabou se criando o movimento que é o Movimento Grêmio Novo, né? Que já fazem 20 anos aí que está aí. Isso aí. Esses 20 anos de Grêmio Novo, do qual também me orgulho de fazer parte do movimento. Bastos, rapidinho nós vamos para o nosso intervalo e já retornamos aí contando da tua trajetória dentro do Grêmio. Encerramos assim o programa de hoje, cortado, porque a ideia inicial era para ser mas a conversa estendeu, assunto muito interessante, pauta, detalhes importantes que vocês ainda mais verão no programa de amanhã. E continue então agora com a programação da Vale TV.